Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador, Messias, esteja com todos vocês que creem no Pai. Bom, irmãos, resolvi de uma certa maneira dar continuidade a esse assunto que eu fiz no último vídeo, alguns grupos heréticos, na qual também eu comentei que já estão me acusando de herege, de anjo caído, enganando os irmãos. Bom, eu quero apenas expressar aqui a minha felicidade, irmãos. Porque eu creio no que eu creio e não vai ser simplesmente uma pessoa que vai chegar em mim e vai fazer eu mudar minha forma de pensar, porque nas escrituras diz: maldito o homem que confia em outro homem, não é mesmo? Sendo que a verdade está dentro de nós, então temos que buscar o conhecimento e buscar a verdade. Bom, irmãos, como eu disse ontem, se acreditar num Deus demiurgo que chama Jeová, Saclas ou Yadabald, se acreditar que o mundo foi formado por Jeová e que o Messias veio para nos mostrar que existia um Pai amoroso, misericordioso, compassivo, benigno, perdoador, querendo nos mostrar que existia uma diferença. Se isso me torna um homem herege, e se acreditar em amar o Pai, amar o próximo, os irmãos conhecem meus vídeos e 99% dos meus vídeos eu só falo para os irmãos sobre desprendimento da carne, sobre o desprendimento das coisas terrenas, sobre a renúncia, sobre a cobiça, sobre a vaidade, sobre a ganância. Eu sempre estou falando para os meus irmãos nos meus vídeos de amor ao Pai, amor ao próximo. E já estão me chamando de herege, porque eu falei que se acreditar em tudo isso, se acreditar que os 10 mandamentos não foi o nosso Pai, me torna um herege, então eu sou um cristão gnóstico, porque aí uma pessoa me mandou uma mensagem aí no último vídeo, falando que a gnose, ou seja, ele acredita em tudo que ele lê, ou seja, é como diz um irmão, e eu vou repetir, ele tira essas ideias de trás da orelha, né? Ele não vai estudar e... Bom, ele está dizendo que eu sigo esoterismo, que eu sigo cabala, que eu sigo não sei o que, não sei o que. Meu irmão, eu não sigo nada disso, eu sigo ao Pai e ao Messias. Meu irmão, para de falar besteira, meu irmão. Eu sigo ao Pai e ao Messias e aos ensinamentos que Ele nos deu. Agora você não, você segue uma Bíblia criada por anjos caídos e outra, você segue um evangelho mitraico. Tá bom, meu irmão? Você que segue aí coisas demoníacas, você que está seguindo coisas de Satanás, meu irmão. Porque você segue o mitraísmo, você leva ao pé da letra essa Bíblia criada pelo sistema católico. Você que segue ao Deus Mitra, eu não, meu irmão. Eu sigo ao Pai e ao Messias. E aí vem o irmão falar que o sistema não saiu de dentro de mim. Eu acho que é o contrário. O sistema religioso não saiu de dentro de você, meu irmão. Ou de quem falou isso para mim. Porque eu não, nem a minha forma de pensar, nenhuma igreja aceita. Ao contrário da ideia de vocês, desse apocalipse que vocês estão pregando aí, esse fim do mundo, essas pragas que você diz que é o nosso Pai que vai mandar, que não é o nosso Pai que vai mandar, eu acho que quem segue um evangelho errado aí é você, meu irmão. Quem está seguindo doutrina demoníaca de anjo caído é você, do sistema romano. Agora, muitos irmãos nossos foram queimados, torturados, destruídos, esmigalhados nas arenas porque acreditavam nessa forma de pensar, num Messias espiritual, na renúncia da carne, na renúncia da cobiça, na renúncia das coisas terrenas.
Os gnósticos renunciavam até ao sexo porque sabia que isso, de uma certa maneira, perpetuava o império de Jeová aqui. Quanto mais as pessoas se procriam, mais a carne vai se procriar. Por que você acha que ele expulsou eles ali e falou assim, agora você vai ter que dar luz e você vai ter que trabalhar? Exatamente, para procriar, para que se perpetuasse o plano dele de multiplicação dos seus descendentes, dos filhos de Jeová, através de relação sexual. Só não enxerga quem não quer. Por que você acha que agora está esse apocalipse, esse fim do mundo? Porque é muita gente para pouca comida. Ou seja, ele não tem nem controle contra a população. E aí ele mesmo vai mandar essas pragas, aí ele vai mandar essas destruição para poder destruir a humanidade, que tem muita gente no mundo e tem pouca comida. E aí os anjos caídos estão todos se preparando para se enterrar debaixo da terra e os pobres morrer tudo queimado. Mas é aí que o nosso Pai verdadeiro vai enviar o verdadeiro Messias, o Espírito Salvador, e vai nos resgatar, meus irmãos. E aí eu tô errado por pregar um evangelho de espiritualidade, para que meus irmãos venham entender que a gente só progride espiritualmente quando a gente renuncia às coisas que Jeová nos colocou à nossa frente, que é esse mundo material. Enquanto você não renunciar a essas coisas, meu irmão, você nunca vai ter uma vida espiritual verdadeira com o nosso Pai. Não tem aquela passagem que Paulo fala assim, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Porque os dois não se dão. Ou você cede a um ou você cede ao outro. Você não pode ser carnal, por exemplo, você não pode ser uma pessoa que não tem os princípios espirituais do Messias e diz que serve a ele. Então, meu irmão, precisa haver uma renúncia. Precisa, meu irmão. Amor ao Pai, amor ao próximo, renúncia, meus irmãos. Renúncia da carne. Eu sempre tenho pregado, aqueles irmãos que já conhecem os meus vídeos, todos os vídeos desde o começo eu tenho falado. Lembra antigamente que eu fiz aquele A Cruz e os 144 mil? Eu falava assim, tem muito irmão aí que está preocupado em subir para o monte, querer salvar a própria vida e não está preocupado com o espírito. Será que você está preparado espiritualmente? Quer dizer que eu sou um herege, eu sou um anjo caído por pregar isso. Amor ao Pai, amor ao próximo, renúncia, exatamente o que o Messias nos ensinou. Eu estou fazendo exatamente o que ele ensinou. E eu estou falando aos meus irmãos exatamente o que ele nos ensinou. Agora, quer dizer que eu sou um anjo caído por fazer isso. Então, meus irmãos, vocês deveriam ler mais, além da Bíblia criada pelo Império Romano, deveria ler também os evangelhos que foram proibidos pela igreja. Como eu disse, houve uma manipulação de verdade para que o Império Romano prevalecesse até os dias de hoje. E o Vaticano é quem manda no negócio. Entendeu? É o Vaticano que manda nas verdades. As verdades ocultas, está tudo com o Vaticano, está lá nos porões do Vaticano, meus irmãos. A sorte que muita coisa foi escondida e reapareceu aí depois de muito tempo, porque era para ter sido queimado, meus irmãos. Mas pela misericórdia do nosso Pai, em vez de ser queimado, foi compilado e foi escondido, meus irmãos. Entendeu? Mas eu sempre digo para os irmãos, leitura, conhecimento, mas o primordial de tudo é amor ao Pai, amor ao próximo. E renúncia da carne, renúncia das coisas terrenas, renúncia das coisas do mundo. Entendeu, meus irmãos? Então, agora eu só queria que os irmãos analisassem. O Messias sempre nos falou para separarmos a carne do espírito.
Eu estou fazendo exatamente o que o nosso Messias nos ensinou. Agora eu estou levando os irmãos para o inferno por falar a verdade? Porque tem vídeos aí que os irmãos só ficam falando de Azazel, de Ismael, de Enoque, dos Illuminati, que a Terra... Ou seja, as pessoas estão com os pensamentos só aqui na Terra. Aí, eu que sou carnal? Pera aí, irmãos. Vamos parar e pensar. Eu sou carnal? Eu nunca falei de Azazel. A gente sabe que os anjos caídos estão no poder e que o mundo está chegando ao seu fim por causa desses anjos caídos. Mas em momento algum eu fiquei enaltecendo Azazel. Estão falando que eu estou enaltecendo Jeová. Pelo contrário, Jeová é um lixo. Com todo respeito, Jeová é um esterco. Não vale nada. Tá bom? Ninguém está exaltando aqui Jeová, meu irmão. Aqui nós estamos falando a verdade. Digno de toda a honra é o nosso Pai. O Pai verdadeiro, inefável. Entendeu? Agora, Jeová é um lixo. É um lixo. Tá bom? Quem está exaltando aí os anjos caídos são vocês. Dando valor aí para Azazel, dando valor aí para Ismael, para Enoque, para cobrinha em ambulância. É vocês que estão dando aí valor para as coisas terrenas. Agora, vê se algum vídeo meu eu tô falando de anjo caído, de coisa terrena. Não. Os meus vídeos eu só falo coisa espiritual, meus irmãos. Então presta atenção aí, os irmãos que estão me acusando de carnal. Tira a trave do teu olho para querer tirar o cisco do meu. Tá bom? E aos meus outros irmãos, a mensagem não são para vocês, porque os irmãos verdadeiros sabem que eu tô falando em resposta à acusação de alguns irmãos, que diz que estão na verdade, que diz que detém a verdade em suas mãos, sendo que na verdade eles seguem uma Bíblia mitraica. Uma Bíblia criada pelo sistema católico, metade dela é hebraica e metade é mitraica. Aí eu que sou o anjo caído, eu que sou terreno e carnal, ensinando para os meus irmãos o desprendimento das coisas terrenas e se ligar ao Espírito do Pai verdadeiro. Então tá bom, meus irmãos. Então fica na paz do nosso Salvador. Espero que os irmãos tenham achado aí a respeito dos evangelhos apócrifos, evangelhos gnósticos, que os irmãos venham estudar também sobre como foi formada a Bíblia, para os irmãos virem entender que eles estão seguindo a Bíblia mitraica e fazendo os irmãos tropeçar. Tanto é que quando eu pego essa Bíblia católica aí, que foi formada pela Igreja Católica, eu procuro extrair só a parte espiritual. Eu não fico falando de Azazel, eu não fico falando de anjo caído. Meus irmãos, eu só falo das coisas espirituais. E isso é um recado para esses poucos irmãos que têm me acusado, falando que eu que sou carnal. Olha para dentro de si, meu irmão, faz uma análise interior. Faça que nem o Messias fazia. Ele tinha visão introspectiva. Olhe para dentro de si antes de olhar e acusar alguém. Irmãos, os irmãos de verdade, a paz do nosso Salvador Messias esteja com todos aqueles que creem no Pai inefável, não o Pai da matéria, mas o Pai espiritual. Um abraço.